esse papo foi provocado por causa dessa demanda, né, com você, usando o teu lado para entender Minha dor. a tua dor. É. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu, Vladimir Rodrigues, da empreiteira Anselmo e da Rodrigues Engenharia, junto com a Ale Oliveira, da Liga Service e da Endia, para mais um papo aqui de um assunto relevante, descontraído e para trazer informação e conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que impacta em vários, né, em todos os condomínios, seja residencial ou comercial, que impacta na operação, na vida útil e até no valor imobiliário do empreendimento. E para isso a gente está recebendo hoje a Lígia Ramos aqui, ela que é síndica profissional da empresa da Cor Síndicos, também arquiteta, bióloga. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Imagina. Vamos conversar um pouquinho de coisas. Eu acho que tem muito assunto, né? Verdade. Lígia, a gente vai aproveitar um pouquinho sua experiência. Você tem uma experiência grande na parte de condomínios, não só residenciais, mas comerciais e até logísticos, né? Então a gente vai pegar tudo porque às vezes tem alguns itens, alguns pontos, algumas barreiras que numa tipologia é diferente da outra. Então a gente até entendeu por quê. Então nessa parte a gente vê a manutenção preventiva como essencial para a segurança. Ela traz segurança, ela traz um retorno da assistência técnica para os construtores, para o pós-obra. E quando tem esse retorno, a gente fala de menos estresse para o usuário e para o cliente final. Então, mesmo com todo esse entendimento do mercado, ainda tem muitas barreiras. Então, a gente sabe que se você fizer uma correta manutenção, você traz redução de custo, porque o impacto de uma corretiva é muito grande, ela impacta inclusive, além de ser mais cara, né, ela impacta na operação diretamente que gera estresse. Então o cliente perde algo mais. Você garante também a segurança e o bem-estar, porque tem um equipamento sendo bem mantido, ele tem uma operação, tem um desempenho correto, então ele desenvolve e cumpre a função dele. Dura mais, né? Exatamente. Tem o patrimônio também. Todo patrimônio bem conservado, ele tem uma valorização. Então, Sem ou dúvida. você, no mínimo, você garante o valor, ou até valoriza, mas pelo menos não deprecia. E a gente vê isso muito no mercado, né? Aqueles empreendimentos que vão depreciando com o tempo, e daí vão falando que foi mal construído. Daí a gente comenta, né? Pega um carro, deixa na rua, sem fazer nada. Não faz nenhuma revisão? Não faz nada. Mas nem precisa, só não lava para ver o que vira, né? Então, Perfeito. fora isso, a gente até comenta, né? Você, no nosso esquenta, né? Você estava falando das responsabilidades. Mesmo tendo algumas responsabilidades legais, a tua área, que é a do síndico, né? A grande maioria não é um profissional, ou até diz ser profissional, mas infelizmente Não não são da área. Não são da área. É. Então isso é difícil, eles não sabem nem a responsabilidade que eles têm em cima de uma negligência o que pode ocorrer. Exatamente. E mais, eu penso assim, a legislação nos ajuda. Sim. Porque se você eu posso ser um síndico, hoje a profissão não é regulamentada, então você pode ser um síndico profissional e você é um psicólogo, né? Então, você exerce a profissão, você
já tem bastante tempo, tem experiência, fez formações, cursos livres, não sei o quê, e você exerce a profissão. E você não tem conhecimento técnico, eu acho que é específico naquilo que você atua, porque o objeto nosso, tudo bem, é o condomínio, Sim. que tem um aspecto legal da vida condominial, né? Então você é regido por uma lei, tem a convenção, tudo certinho, mas tem um aspecto físico. Você tem um prédio, você tem uma casa, uma série de galpões. Se a pessoa não sabe como aquilo é feito e como manter, fica complicado. Então, eu acho que, primeiro de tudo, faltam regras, né? Regras, Tá. inclusive, da nossa profissão. Ser gestor de condomínio tinha de ter uma regulamentação melhor. E ainda faltam algumas leizinhas para ajudar o gestor, seja ele profissional ou amador, a cuidar melhor daquele bem. A gente tem a norma de desempenho agora, de assistência técnica, super legal, que as grandes incorporadoras, inclusive, a gente tem até que fazer isso num sistema, etc. Tem as ferramentas, Das né? ferramentas que você vai ticando as manutenções que você fez, eles te dão um manual do síndico. É bem mais tranquilo hoje em dia, né? Tá. Mas isso ainda não é trivial e existem muitas recomendações que não são obrigações legais. Sim. É difícil você estava comentando agora que a depreciação. Larga um carro sem lavar aí uns anos. E os nossos prédios? Que a cada 5 anos a gente deveria fazer uma manutenção de fachada. Vai para o centro de São Paulo, sobe no Farol Santander, super bonito lá, vai em cima do Martinelli, olha tudo lá. E em volta, né? Em volta. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Não tá lavado. Dá vontade de saboar. É. Não é nem fazer manutenção da fachada. Só de ensaboar, eu acho que eu já ficava Já mais. fica bom. Já ficava um pouquinho melhor. Então, e você tem uma regra, né? Uma lei municipal aí que fala da uma obrigatoriedade de fazer a manutenção das fachadas a cada 5 anos. Acho que ela surgiu, se não me engano, Do Jânio. do Jânio, por conta do ar-condicionado que despencou na Avenida Paulista, Isso, né? isso. Então, aí você começou, porque aqueles, né, tinha aquela parafernália que pendurava o ar-condicionado, ninguém fazia manutenção naquilo, então surgiu tudo isso. Sim. Mas a gente não tem fiscalização efetiva sobre isso. É difícil. Tem um tabu. Também tem uma outra parte que é assim. Na época eu fui construtor. Há um pouco tempo atrás, né? E eu atuava no interior. E daí você começa a ver a diferença enorme que você tem até da capital para o interior. Então, por exemplo, no interior, a figura da administradora é muito diferente daqui da capital. Lá realmente é praticamente um contador. Hã? Não tem esse suporte todo. Que a gente tem aqui. Mas o pessoal esquece que esse suporte todo, ele é dado não por obrigação, porque é uma prestação de serviço a mais que eles fazem. E muitos síndicos, né, principalmente os moradores, o síndico morador, Orgânico que a gente fala, é isso. que é a grande maioria, né? Opa, aham. Esse síndico, ele usa a administradora como se fosse uma muleta. E não pode. Então eu preciso de um prestador de serviço. Pede para a administradora. Mas quem falou que a administradora tem Expertise para fazer isso. uma relação lá deles? Inclusive, muitas delas, que eu acho correto, falam assim, desculpa, eu não vou indicar porque vou estar me responsabilizando. Então, é uma situação que existe uma regulamentação, de certa forma, que eles não têm conhecimento, né? Sim. Então você tem o Código Civil que fala das obrigações legais de um síndico com relação à negligência e à Claro. conservação do patrimônio. Tem uma parte que obriga até, e teria que obrigar, né? Apesar de você ter uma assembleia, então essa obrigação também, se a assembleia decidir o contrário, ela É deixa de ter. compartilhada. Ela é É compartilhada, um né? risco. O condomínio não quer fazer um fundo de reserva para manutenção. Tem condomínio, desculpa, que não quer fazer o AVCB. Imagina que eu tenho que levar uma aprovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é uma obrigação legal que não tem, é indiscutível. Sim. E a gente, não vamos investir no AVCB. Como não vai investir, meu amigo? É obrigado. Mas a Assembleia, às vezes, delibera que não quer.
investir. Sim. Eu já participei dessas assembleias iniciais, as primeiras, e é desesperador, porque enquanto nós estamos falando sobre a VCB, sobre o sistema de segurança, o plano de operação do condomínio, tem gente preocupada em fazer um pet center, uma ducha na piscina. É difícil de É outro conscientizar as foco. pessoas, Uma esteira, não, eu quero uma esteira de 25 mil reais para É. academia. Bom, Não tem nem lixeira, nem carrinho, e a gente tá falando sobre essas coisas. Então não tem é bem difícil. CNPJ. É. As pessoas acham que falta um pouco dessa cultura de entender, né? Eu que implanto condomínio, as pessoas não entendem que no dia seguinte que eu sou eleita, eu não tenho nem dinheiro, nem um CNPJ para faturar a mangueira para eu regar a planta. E que passa a morrer se eu não rego, e ela é responsabilidade do condomínio a Sim. partir da Assembleia do recebimento das áreas comuns após a Assembleia de Instalação, né? E tem alguns tabus, né? Porque você tem uma situação. Eu estou comentando isso com você usando de algumas experiências que eu tenho. Então, Tá. eu fui construtor e incorporador, então já Uau. tenho um pé lá. Eu estive síndico, né? Durante o tempo eu falava que eu estou síndico, não sou, porque Não você foi não é. prefeito, mas foi síndico, tá vendo? vendo? Olha só. Que horror. Mas é uma situação que, como você bem disse, se você não tem o conhecimento, você não sabe nem até como se colocar. Que é o que você falou. Você tem uma obrigatoriedade. E eu sou responsável legal. Então tem alguns assuntos que não deveriam nem ser levados numa assembleia. Claro que Então, o não. que você falou, vou fazer OVCB. Eu vou fazer, acabou. Não tem essa de... eu já escutei, assim, de síndicos, de você levar para ele e falar assim, olha, o plano de contas, eu estava verificando, e se continuar nessa toada aqui, porque você decidiu não ter o reajuste para agradar, né? Vai faltar dinheiro. Não vai ter caixa. E eu escutei do síndico me falar assim, isso é um problema da administradora. Não. Então, você se É fala uma assim, confusão muito como grande. assim, administradora? Então, se você fizer uma negligência, ela paga por você. Então, é uma falta de informação impressionante. E daí leva num sentido do que até o que a gente estava comentando. Como fazer com que o condomínio, né, o cliente, entenda as suas responsabilidades. A gente tem uma norma de manutenções, você tem norma técnica, né, de reformas, você tem a norma de garantias, você tem a norma de desempenho. Então você tem uma série, você tem a norma de manuais, você tem uma ideia. Eu faço parte lá do Sinduscom, o Vlad conhece bem o nosso trabalho lá e acompanhou e ajudou bastante na elaboração do manual do síndico, o manual do proprietário. Isso nasceu no Sinduscom em 99. Nossa. De um trabalho que estava engavetado tanto no Sinduscom como no Secov, nasceu no Sinduscom, inclusive incorporou o Secov, e nós elaboramos e conseguimos lançar em 2000. Então, essa publicação, que é posterior à norma técnica que obriga a você fazer um manual, já tem 25 anos. Sim. E eu já escutei, e não faz muito tempo, de uma pessoa falar assim, eu tive uma ideia, por que as construtoras não fazem um manual? Daí você fala assim, Jesus Cristo, né? Então tem uma... E você sai assim... Desculpa interromper, aquele nosso papo sobre a comunicação. Sim. A gente não consegue, às vezes, atingir o outro, né? Numa comunicação simples, quiçá numa coisa que é cheia de intermediários. A pessoa, como você falou, eu estou síndico. A pessoa vira síndico e ela não entende na fria, vamos dizer, que ele se meteu e tudo que precisa de conhecimento anterior, né? E já escutei até de administradoras de falar assim, a gente não fala todas as responsabilidades do síndico, senão o pessoal foge. Senão não tem um que vai querer assumir, Claro que porque não. realmente é uma responsabilidade enorme. Muito Porque você está grande. na frente, só que tem vários que estão por trás e dizendo não, e você não tem como fazer. Então,
essa situação que a gente comenta. Então você vem com uma. A gente está fazendo um trabalho lá no Sinduscom tentando ver como que a gente quebra esse tabu, né? Existe a garantia. Perfeito. Comum legislação. A gente fala garantia de produto, né? É de qualquer tipo de produto. Do celular, de um brinco, né? Do óculos que você tá. Até Claro. o imóvel é a mesma legislação. Sim. E todo mundo entende que qualquer produto que se tiver um problema, você leva para assistência técnica, você paga se você não fez um bom uso ou não fez a manutenção, não fez a correção. Imagina chegar com o carro e entrar na concessionária e falar assim, olha, ele está pifando, você trocou o óleo? Não. Vê se o cara fala, então tá, então eu vou trocar o motor. Não existe. Não. E todo mundo sabe que isso não existe. Então todo mundo troca o óleo. Agora, Que na a gente sua não tem a residência, não. cultura, a gente não tem o manual de como morar. Eu acho que foram feitos vários manuais. Você falou perfeito. Fez aquele manual do síndico, fez o do proprietário, que é o dono daquilo, mas tem uma terceira figura que é de fato, o morador. E que às vezes o morador é um inquilino. A gente estava comentando sobre tipologias. Tá. A gente tem alguns empreendimentos que eu tenho um único dono. E é muito mais fácil da gente lidar, porque quem decide tudo é ele, a não ser que ele passe procuração para os seus inquilinos. Sim. Então, as decisões majoritárias, o que vai ser investido, como vai ser feita o nível de serviço que determina a cota ordinária é determinada por essa pessoa. Perfeito. Aí eu acho que fica uma coisa mais tranquila. Agora, se você tem uma pluralidade de pessoas que não entendem, porque esse, objetivamente, ele sabe que se ele não der manutenção, é o prédio dele Então. que vai ficar todo descascado, caindo, e ele vai gastar depois uma fortuna quando ele tiver que repor. Não vai conseguir alugar. Não vai conseguir alugar, vai cair o embolso, o reboco, e ele fala, putz, antes era só uma pinturinha, agora eu já tenho que fazer uma reforma, um restauro. Agora, a pessoa que está dentro da casinha dela, ela não entende que ela faz parte do todo. Tem gente que não troca a mangueira do gás. Toda semana eu tenho um evento num dos meus condomínios que a gente tem um princípio de incêndio. Nossa. É comum, é muito comum. Mais do que Isso vocês num pensam. item de segurança total. A pessoa fala, ai, mas ninguém me avisou. A gente está vivendo uma geração de pessoas aí, não estou fazendo, como não fiz crítica aos psicólogos também, muito pelo contrário, adoro, mas as pessoas não sabem, às vezes, trocar uma lâmpada. Me pergunta, olha, a lâmpada queimou do hall. Eu recebo lá no Fale com o Síndico. Falei, por que não avisou o zelador? O zelador falou, não, dona Lígia, tá lá funcionando. É do hall interno dele, é do hall dos quartos dele. Eu falei, oi, aqui não é um flat que a gente tem um serviço pay-per-use aqui. É você que tem que pegar a escada ou contratar um marido de aluguel ou esposa de aluguel e se virar. Liga pro seguro, né? Liga pro seguro, liga pro seguro. Mas a pessoa não sabe, porque ela não sabe morar naquele equipamento. Sabe, você dirigir o carro? Uma coisa é você dirigir o carro. Outra coisa é você saber de mecânica do carro. Sim. Então, eu acho que a gente é motorista de onde você está lá. Você vai lá para dormir, comer, sei lá, a sua família, mas quem disse que você sabe exatamente? Mas é engraçado quando você pensa, porque, por exemplo, eu tenho um carro, queima a lâmpada do carro. Eu tenho consciência que eu tenho que pegar o carro e ir num lugar que troca lâmpadas de carro. Fala assim, você troca a lâmpada para mim? Agora, queimou a lâmpada da minha casa. Eu não tenho consciência que eu tenho que chamar um eletricista. Porque eu tenho uma figura maravilhosa que resolve todos os meus problemas e chama síndico. Eu xingo o síndico a hora que eu preciso, eu reclamo. Ele é o meu... existe essa... É muito engraçado. É o muro isso. de lamentações. É o muro de lamentações. Então, a pessoa, ela se sente... E quando você é mais... E eu acho que eu tenho essa característica de gostar de me comunicar. Um dos fatores que me fizeram trabalhar com isso é o fato de eu gostar de pessoas e de interagir. Então, eu abro, eu converso acessível. Aí a pessoa, eu escuto absurdos. A pessoa abusa, a pessoa fala absurdo. Eu falo, meu, você não sabe morar. Se fosse na sua casa, você ia me chamar também para trocar? Não, mas aqui eu pago o condomínio. Você paga. Pagando é difícil. Né? Você paga porque a gente tem uma área que é comum. Lá, eu acho que tem uma dificuldade de se entender o público e o privado. Essa intersecção é confusa.
O hall, Interessante. o hall, eu tenho por exemplo, um hall de 2 apartamentos, um hall social. Quem que pinta aquela parede? É área comum. Quem pinta é o condomínio. Sim. Mas e se eles querem pintar de verde, de amarelo, de sei lá o quê? Ué, em teoria não pode. A gente entrega o empreendimento com um padrão de cor e é área comum. A gente pode deliberar numa assembleia que havendo acordo entre as partes? Pode, a gente pode fazer várias coisas, mas essa é uma área. Agora, vou dar o desafio. É um por andar. Quem que pinta? Porque ele é privativo, praticamente. Mas ele é Mas área, ele é área mas comum. ele é área comum. Que, Ele tem, inclusive, a iluminação deveria trocar. é a rede que abastece, não é do apartamento. Não, é a minha. Só que aí o cara coloca 12 lâmpadas fosforescentes, não sei o quê. Aí ele quer que o meu manutencista vá lá e troque aquela lâmpada que eu nem sei, não tem nem no estoque. Então, são situações dessa customização que a gente vê que aqui é comum, é da nossa cultura isso. Mas teria que ter o bom senso, né? Que o bom senso não impera nessa hora. Não. Porque eu tô pagando. Tô pagando é bacana. Esse né? eu lembro porque, assim, como eu falei, quando eu assumi como síndico, eu assumi realmente numa crise, infelizmente. Então tinha uma crise, alguém tinha que assumir, daí escolheram o boi de pria, né? Vai lá e Você assume. tem conhecimento técnico, por exemplo. Já começa. Acabou. Qualquer engenheiro e arquiteto, se entrar num prédio, não fala a sua profissão, porque você está Fica roubado. quieto. Que nem médico em avião, né? Exatamente, fica quieto. Daí, quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei um comunicado para todos os moradores. Eu tinha assumido, estou síndico, sou morador. Não sou seu funcionário. Uau! Então, estou à disposição em horário comercial através de e-mail. Na época era e-mail. Perfeito. Porque não vai me interfonar, né? Não interfonar. Porque eu cheguei a receber uma vez, eram 10h05 da noite, e o interfone tocando. Eu tinha filho pequeno, neném, e o telefone eu fui atender. Você não está ouvindo o barulho lá embaixo? Eu falei, não, eu ouvi o barulho do interfone. Que quase acordou meu filho. Não, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, sim, a pessoa vai ser multada. Não, desce lá. Como desce lá? Não está me incomodando. Está te incomodando? Desce lá você. Não, mas daí eu vou... Você não é oficial de... Mas eu vou me indispor com o vizinho? Ah, bom. Você não pode se indispor com o vizinho. Eu posso. Perfeito. Sabe, é uma confusão realmente De papéis. do papéis, né? Então, você imagina, eu estava ali e ele me interfonou, mas se é um síndico profissional, ele liga. E se você não atender o telefone, ainda fica bravo, né? Te dá um reclame aqui, geralmente. Te dá um reclame aqui. Mas se as pessoas não têm noção da regra básica de convivência nessa mini sociedade que é o condomínio, quanto menos de manutenção, que nem a gente começou a falar. Com né? certeza. Que precisa dessa consciência. A pessoa sabe a importância de intervir. Olha só, a gente estava comentando numa coisa simples. Estou falando da mangueira do gás. Isso. Se pega fogo na sua casa, que é embaixo da minha, o meu apartamento queima igual, tá? Então, de quem seria a responsabilidade? Eu faço campanhas nos meus condomínios. Falo assim, pessoal, acho que é abril. É que isso varia muito, né? Eu geralmente tento fazer conforme o condomínio, a gente faz de uma maneira, né? Quando é condomínio muito populoso, grandes campanhas. Quando é condomínio menor, a gente dá um toque pro zelador e fala, esse mês aqui, bate de porta em porta, dá uma entradinha lá, ajuda lá, vê quem é, qualquer coisa, compra e a gente reembolsa. Eu cobro um negócio. Juro por Deus, porque se pegar fogo, Meu Deus. não adianta falar. E a pessoa, às vezes, tem a questão etária, tem a questão, às vezes, de pessoas jovens que foram criadas de uma maneira muito amparada, que não precisaram fazer muitas coisas em casa, então elas desconhecem. Sim. Nem sabe que tem a mangueira do negócio. Não sabia nem que... Como tem mangueira do quê? Alexa, troca a mangueira do gás. É tão perceptível que depende de uma conscientização que você vê que eventos moldam a rotina. Então,
teve no noticiário, pegou fogo um apartamento que fez impermeabilização de estofado. Aí você vê todos os condomínios focados na segurança quando vai ter isso aí. Então, para entrar no condomínio, qual produto vai ser utilizado e tal, e a mangueira do gás está lá. Enquanto não acontecer nada. Aí agora Então, teve, que nem o Ale falou, do incêndio lá em Hong Kong. Tinha um andaime pois é. montado na fachada. Agora tá todo mundo preocupado se a tela Sim. é anti-chama, se tá colocando alguma proteção. Agora o foco é esse. Mas a mangueira do gás continua lá. Eu acho que eu tenho uma figura de linguagem que eu gosto de usar, que eu falo assim, fui criada andando com os meus pais naquele chiqueirinho do Fusca. E dava tudo certo. Meus pais eram Não tinha pessoas super problema. legais, super responsáveis, faziam tudo certinho, e eu estava lá no chiqueirinho do Fusca. E a gente estava certo. Então, eu acho que existe um amadurecimento, até que virou regra que não podia entrar lá. Mas a gente voltando para a manutenção, acho que falta, de fato, informação. E interesse também, porque parece que não é um tema interessante, né? É que, Lígia, eu vou ser bem sincero. Quando a gente começa a conversar, infelizmente, nós estamos num setor pragmático, né? Pessoal, tudo certinho, engenheiros, Sim. planilhas, não sei o quê. E a gente tem que extrapolar a caixinha. Porque é o nível de você ensinar a pessoa a conviver em comunidade. É impressionante. Perfeito. Eu lembro, vendo isso, você vê algumas ações que no passado, para mim, eu achava uma bobagem, um absurdo, né? E que hoje você fala assim, realmente aquilo não é um absurdo, tanto que deu certo. Eu construía, na época, chamava PAR, né? Programa de Arrendamento Residencial. Então, o Minha Casa Minha Vida antigo, né? E você tinha no programa, você era obrigado a contratar um assistente social. Então, a Caixa Econômica Federal te obrigava, eu nem sei se isso continua hoje, mas te obrigava, e essa assistente social fazia reuniões com os proprietários, né? Na época, os arrendatários, e eram palestras ensinando porque a pessoa tinha que aprender a conviver em comunidade. Então, é uma situação que muitos, né, que a gente vive numa bolha e nem a bolha funciona, que é aqui em São Paulo. Então, uma pessoa, a grande maioria, nasceu num apartamento, mas se você sai dos 120 quilômetros de raio aqui de São Paulo, quem vai para um apartamento viveu sempre numa casa. Claro. Então é diferente. Então Total. ele tem que entender. Ele não é só ele que é dono. Se eu não posso fazer o barulho que eu quiser. Tem todo um regramento que, na verdade, não é uma regra. É uma... sei lá. Tem um código. Um código de Tem conduta. um código de né? conduta. Mas olha, vamos pensar, a gente está falando você falou de população vulnerável, que você tira da habitação espontânea que eles fazem, as ocupações, e você traz para o ambiente dessa habitação de interesse social. Eu ajudei a projetar, a gente é arquiteto, gosta, se interessa. E você, de fato, tem de entender a cultura daquela pessoa, como ela vive, onde eles comem, como dorme, é tudo junto, separado. Porque não adianta você fazer uma divisão de cômodos que não vai servir aquelas pessoas. E não tem certo e não tem errado. Tem o costume das pessoas. Você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, olha só, eu discordo quando a gente fala, existe um extrato da sociedade que foi criado nos loteamentos, que tem a casa com recuos, etc. Mas você pensar das pessoas que vivem em comunidades, tem em cima, do lado, atrás, tem servidão o tempo todo. Sim, Quando também. pega fogo, porque, sei lá, Pega em todos. em todos. Então, esse senso comum já deveria estar embutido em todo mundo que coabita. E não está. E mesmo assim não está, né? Não está. Eu acho que é uma falta, uma esperança muito grande de que tem alguém olhando por nós lá em cima. Não sei, porque eu vejo absurdos. A gente entra como síndico, às vezes, em imóveis dos condôminos,
para ver outra coisa, para ver um vazamento, é aprumada. Quantas vezes eu não vejo vela acesa perto de, ai não, amor, sei lá, pega fogo, celular, com aquele carregador que é xing-ling, que a gente sabe que não pode, em cima do edredom, o negócio ligado, aquele Benjamin cheio de coisa. Isso não é conhecido de todo mundo? Então, Sim. assim, aí a manutenção predial nos condomínios, ela depende de algumas camadas. Então, tem o risco que eu consigo mitigar dentro de uma administração preventiva. Então, eu vou fazer a manutenção das fachadas, eu vou fazer a manutenção das válvulas redutoras de pressão, que tem gente que nem sabe para que serve. Sim. Depois estoura as mangueirinhas de bidê, de geladeira. Ninguém sabe por que aquilo estourou, porque o gestor não fez a manutenção, né? Enfim, manutenção do gerador, uma série de coisas. A gente pode cuidar dessa parte e acho que é bem tranquilo, porque ela impacta muito na vida das pessoas. Agora, existem outras questões ao longo do tempo, por exemplo, esses prédios antigos que eu cuido no centro. As tubulações de ferro, quantos anos dura uma tubulação de ferro? O concreto armado também. Tem a regra de desempenho dele lá é de X anos, 50 Sim, anos. vida útil, né? Vida útil. Então, assim, depois desse período, se eu não impermeabilizei a fachada, se houve uma exposição, ou mesmo é natural do material que Sim. aquilo precise de um reforço, Vai deteriorar e eu preciso trazer, então, e isso não está anotado em lugar nenhum para ninguém. Eu compro um imóvel sem saber que eu vou ter a revisão dos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu bato um pouco nessa tecla, que eu acho que falta legislação exigindo do munícipe. Tinha que ser obrigatório. O elevador tem que trocar a cada 50 anos. Caneta. E nos meus contratos de manutenção, eu já faria assim, você fecha com a empresa, vai pagando uma taxinha, daqui 50 anos a fabricante já troca, já está no preço. A gente tem que ajudar, a gente tem que viabilizar isso de uma maneira técnica e financeira, porque eu acho que as pessoas, no geral, não têm interesse nem competência para fazer isso. O problema maior que eu acho é assim, a assunção do risco. Eles têm consciência de que eu compro um produto, eu uso esse produto, e se esse produto não funcionar, ou der um problema, ou eu perder o produto, problema meu. Certo. O problema maior na coabitação, que o teu problema não é só teu. Ele impacta no outro. Claro. Né? Então, esse daí é uma situação mais complicada, porque daí você tem... porque existe algumas situações que até geram isso. Por exemplo, você faz a manutenção do seu carro. Se você não fizer a manutenção do freio, quando você precisar do freio, você bate em alguém. Você pode causar um prejuízo para outro, você pode morrer, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem a legislação te obrigando a fazer a manutenção do freio. Perfeito. Então, é complicado, porque também, se não você assumir, aí a gente vem para as pessoas dependentes. Se você começa a assumir tudo, e você aumenta ainda mais a dependência. A pessoa para de pensar, porque tem o que você falou, tem alguém pensando por mim. Mas eu não sou obrigada a usar o cinto de segurança? Quem que criou? Isso aí não é uma... Eu penso que a sociedade tem que organizar, e para isso que a gente tem a instância pública. Os governantes têm que nos ajudar nesse sentido. Eu concordo, não é o síndico e o condomínio dentro da figura. Pô, senão realmente eu vou trocar lâmpada dentro da casa do fulano e mangueira de gás. Não, a responsabilidade é desta pessoa. A gente orienta porque a gente entende que pode haver negligência e isso impacta na coletividade, tá certo? Mas quando isso começa a ficar recorrente, eu acho que aí tem que subir
a gente tem que subir O uma esfera, patamar, né? um patamar. Aí eu acho que, É, por exemplo, a prefeitura, a gente está falando um pouco do exterior, como existem outros países onde as cidades obrigam você a trocar o elevador depois de tanto tempo, trocar a parede de drywall depois de X período de tempo. E tá lá. Como é uma regra e ela é fiscalizada, como o cinto, a gente toma multa, né? Não tem como você escapar. O cara te multa. Se você estiver falando no celular, você vai tomar uma canetada. Então, eu acho que alguns desses itens, acho que a gente não mapeou todos ainda, sim. Uhum. deveriam virar obrigatório de manutenção predial. A fachada mas ninguém regulamenta, ninguém Então, fiscaliza, né? você sabe que assim, o mercado ele trabalhou, ele tem aquela norma de inspeções prediais. Eu tive a honra até de Ajudar. coordenar Fazer. ela Puxa, por um período de 2 anos. Nossa, coordenar a norma não é brincadeira. Esse trabalho é interessante que a ideia foi realmente você criar um documento que regularize, né, a situação das inspeções, para no futuro você exigir que essas inspeções sejam realizadas. aí tem que virar lei. Então, Norma não é lei, não é, não é? exatamente, mas a lei está para sair. Oba. Ela está para sair. E ela saindo realmente, ela vai ser um divisor de águas, porque você vai começar a ser. Na verdade, já existe, né? Alguns municípios, por exemplo, o Rio de Janeiro, Santos, isso já é lei. Todos os condomínios têm esporadicamente fazer uma inspeção predial. Você gera um relatório, esse relatório Que lá os prédios estavam caindo, né, gente? Lá teve uma questão bem diferente. diferente, bem prática. Daí você manda isso daí para o município começa a controlar. Se você não der retorno sobre esses itens, você vai ser responsabilizado. Ou se houver algum problema, daí a tua negligência dobra, né? Porque além de você, não estou sabendo, não, tá sabendo Tá sim porque está aqui. sabendo, Então aí tem uma passa a não ser situação. passa a ser doloso. Verdade. Mas olha só, será que quando a gente faz o empreendimento e a gente vende aquilo para a pessoa, ela está ciente do que aquilo de fato vai custar? Quanto custa manter? Porque a pessoa compra o imóvel e ela acha que, porque a casa a casa, dependendo do local, se você não der manutenção, ela cair na sua cabeça, o problema é seu. No máximo a Defesa Civil vai lá e vai te arrancar de lá de dentro. Agora, quando você compra um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio, você tem obrigação de manter aquilo de alguma maneira, né? Uhum. Mas eu não acho que isso está claro para o comprador. Então, a pessoa não se planeja financeiramente. Então, eu acho que tem alguns condôminos que não poderiam, eles não têm não tem capital mesmo, é uma situação financeira. A pessoa fala, nossa, mas agora eu vou ter que participar desse rateio da fachada, custa 1 milhão e custa caro pra caramba, Sim. são obras às vezes caras, grandes, vai ser tanto por mês, vai ter e é obrigatório, ou por exemplo, uma renovação de AVCB, há uma mudança de norma, coisas que são para segurança, a gente descobre. Agora, por exemplo, estamos aí na boca do gol com a história dos carros elétricos, né? Que eu estou estudando bastante, tenho conversado com muita gente, porque a gente sabe que vai vir uma paulada para gente, para adaptação. Ou a gente vai continuar fechando os olhos para esta situação. E é assim, ou não vai parar carro elétrico lá dentro, ou, você entende? Como é que eu mitigo o risco? Uhum. Ou eu vou me adequar à norma, ou então eu não se aplica a mim, né? Eu Não já tem... vou te dar um spoiler. Oba, adoro. O movimento foi em cima do carro elétrico e daí se descobriu que o problema não é É o carregador. dispositivo, não é só o carregador, né? Daí você tem o risco do todo, do carro. Claro. Então, Até a combustão, né? exatamente. Então, agora eles estão importando a obrigatoriedade do Rio de Janeiro, que vai ter sprinkler em todos as garagens cobertas, exaustão forçada, então vi. vai mudar. A diferença agora, a discussão é
Em que momento que tem essa transição? Porque olha o tamanho do investimento. É. A nossa reserva de bombeiro de 15%, eu vou ter que redimensionar a caixa Então, d'água. mas não precisa. Ah, Não não, precisa. porque além de Então, tudo, porque até tem a algum- estrutura do prédio muda. Tem alguns impactos que a gente já conseguiu comprovar que não tem condições. Não adianta você pedir. É a mesma coisa daqueles empreendimentos antigos que você não tinha a porta corta-fogo e aí, como que você faz? Não Tá tem, certo. Não tem não tem compartimentalização, não vai ter. compartimentação. Então mas vai ser um aprendizado. O que tem que a gente entende também, e a gente trabalha, é o entendimento da obrigatoriedade, né? Mas também do esclarecimento de como fazer. Então, eu quero que o meu cliente faça manutenção preventiva. Qual manutenção preventiva? Você informou ele? A rotina está bem clara? Que a gente comenta, né? A obrigatoriedade do produtor, nesse caso, um incorporador construtor, né? É de dar informações claras e precisas conforme o produto dele. Então, você deu as informações claras e precisas, não adianta você fazer um programa genérico e falar para o seu condomínio, falar assim, agora você faça o programa específico. Não, o produto é seu. O programa tem que sair específico daquele produto, daquele condomínio. Isso ainda tem um andar aí. Um chão. Então falta É. essa parte também. Então tem o meia-culpa do outro Do lado. outro lado. E tem uma outra coisa que como eu tenho essa formação dupla, eu interajo muito com jardins e plantas, áreas verdes, que são grandes vilões das nossas impermeabilizações, de uma série de coisas. Eu acho maravilhoso esses projetos que tem aquelas jardineiras, as fachadas verdes, só que você tem que determinar qual a espécie vegetal que você vai colocar, porque senão você não entope todas as tubulações. Imagina que aquela plantinha lá em cima, aquele guembe, vai sim trazer a raiz aqui embaixo, vai entupir tudo, e as pessoas desconhecem. Aí começa, não, mas então vamos fazer assim. A manutenção das jardineiras é toda por conta do condomínio. Eu tenho que agendar com você para entrar no seu apartamento quando você pode. Você só está o dia inteiro fora de noite. Então, Aí eu vou ter que ter jardinagem noturna, eu vou me envolver com o projeto. Então, a eu gente. modifiquei minha jardineira. Você modificou? Não. Então E daí aquela espécie não é a não mesma. é aquele que não combina com o paisagismo que às vezes a pessoa teve, foi vendido para ela aquela história que ela podia fazer, Eles etc. esquecem que a jardineira está na fachada e a fachada tem uma legislação própria. Tudo isso, Fachada. tudo isso. E mais, vamos voltar para o mais simples, vai, que são os canteiros. Eu vejo, desculpa os colegas, mas eu vejo muito erro de projeto, onde, primeiro de tudo, não se escolhe a espécie adequada, então você tem piruimpires, eu falo elefante quando é pequenininho, acho que ele entra por essa porta, né? Só que depois ele vira um elefante. Como é que eu tiro? Planto um monte de planta para poder entregar bonito, porque o consumidor quer a coisa instagramável no dia da AGI, não é não? Só que depois, aquela árvore, quando plena, aquela planta, aquele indivíduo, ele cresce, ele vai. Então eu tenho que ter um espaçamento. Eu não posso entregar um jardim pronto, a não ser que de espécies anãs. Os anãozinhos já vem tudo daquele tamanho, você põe. Não vai, é um jardim anão, ou plantas caríssimas que você já compra indivíduos adultos, que é uma outra situação. Super difícil de montar. Agora, um jardim que vai crescer, você tem que ter paciência. E não adianta, gente, vai, porque essa planta daqui 3 anos vai estar do tamanho dela, porque aí você gera competição dentro da jardineira por água, alimento, não tem ancoragem, porque é uma sapata, gente, o negócio precisa parar de pé. Então, se eu não tenho espaço para ficar a base fixa, uma ventania derruba as palmeiras. Às vezes, quantas vezes eu já tive empreendimento, depois uma ventania, fora voarem os ombrelones e as cadeiras, as palmeiras também saem voando. Por quê? Não estavam ancoradas. Porque nem tem uma jardineira muito
pouco profunda. Sim. Então, esse tipo de. Aí eu estou falando de duas coisas. Isso é um erro de projeto. Mas, digamos que o projeto seja correto. Eu não deveria também ter algum tipo de. Tudo bem que eu tenho Tem toda a o orientação, TCA, né? eu tenho que ter uma orientação específica. Olha, síndica, periodicamente, ou essa espécie vai, depois de X anos, vai ter um raizume, vai ter que tirar, mas faz parte, a concepção do paisagista é criar esse ambiente. Então, tem bastante coisa para avançar. Eu vejo alguns empreendimentos, eu me lembro de um que era vizinho meu no Brooklyn, na Rua Nebraska, condomínio que tinha umas arecas bambu. E areca bambu é aquela que atrai muito passarinho, mas dá um raizume maluco. E eles tiraram as arecas, se impermeabilizaram, tudo um trabalho, caçambas, mas assim, ficaram meses. Sabe que plantas eles plantaram? Merecas. Arecas. De novo. Porque eram o que eles. Foi interessante, eu conversei com eles, porque eu fiquei curiosa. Falei, mas vocês vão pôr de novo? Lígia, é o que a gente gosta, é o que veio com o projeto, é a cara do empreendimento. Demorou 25 anos. Daqui 25 anos a gente Faz de novo. faz uma manutenção. Tá errado? Não. A beleza custa. A beleza, muito boa frase. A Né? beleza Né? custa. Só fico triste que, às vezes, eu gostaria que essas plantas não fossem perdidas, que esses indivíduos fossem vendidos, Sim. porque você tem indivíduo adulto e a gente tem carência de vegetação na nossa cidade, né? Então, que a gente pudesse doar isso também. E aí Sim. são outras histórias, mas custa Mas, caro, né? mas é um ciclo. É interessante ter esse entendimento, né? E é a informação ou a cultura. Você fica ali. Porque, por exemplo, você tem um telefone. Daí o seu telefone é maravilhoso. Mas você compra aquele telefone e fala assim, mano, daqui a 2 anos, isso aqui não serve para nada. Muda. Né? Não adianta nem dar para o filho, porque antigamente você dava para o filho e ele estava feliz pagando. Hoje você der um telefone usado para seu filho joga no teu pé. Então, você sabe que aquilo lá você vai descartar e vai comprar outro. Então, tem umas coisas, eu até falo, tem uns produtos que todo mundo fala, nossa, a qualidade é demais, né? Uma vez eu estava com um telefone, meu telefone estava com problema, eu fui na loja e falei assim, vocês arrumam o telefone? Ele falou, sim, mas faz o seguinte, vai para sua casa, baixa todas as informações do teu telefone, porque pode ser que na hora de fazer a manutenção você perca alguma informação, né? Então baixa na nuvem, explicou como fazia e tal. Eu falei assim, pô, que legal, né? Daí ele veio lá, falei assim, olha, vim aqui para deixar o telefone para manutenção. Ele falou assim, tá bom, peraí, tá. Pronto, deu um novo. Eu falei, mas esse é novo. Leva o novo. Aquele lá não vale a pena fazer a manutenção. O senhor já baixou toda a informação, baixa aqui e tá tudo bem. Daí você olha por um lado, então vamos pelo lado. Pô, legal, né? O cara me deu um novo. Por outro lado, E o lixo? aquela porcaria era tão ruim que não dá nem manutenção e eu tô achando que a empresa é maravilhosa. Então, são esses aspectos, né? Então, falta essa informação. Então, realmente, tem uma situação que é a busca da informação, que tudo tem um ciclo de vida útil, Claro. tem um ciclo de manutenção, essa manutenção tem um impacto da garantia. E só que o nosso produto, ele é muito complexo. Muito. Então são muitos itens que fazem parte do mesmo sistema, quanto mais a quantidade de sistemas absurdos que você tem. A gente no outro episódio estava discutindo, né? A gente saiu de 6, 7 disciplinas, né? E hoje tem mais de 30 disciplinas no empreendimento. Então você imagina a complexidade que tem. Disciplinas, vocês dizem de profissionais envolvidos? Não, de projetos. De projetos. Antigamente você tinha 6 Projetos. Hoje você tem uns 30 sim, projetos. e eu acho que o mais complexo, eu já participei de muita equipe de projeto, é a interferência que um projeto tem no Exatamente. outro. Você tem que ter software realmente para fazer isso, senão você não consegue. Mas sabe que eu queria tocar num ponto que para mim é nevrálgico, que eu gostaria de falar, que é o que hoje é uma grande dor minha. A gente faz, vocês, engenheiros, projetam, e a gente também, arquiteto, só que o engenheiro projeta, por exemplo, os serviços
fornecimento de água, eletricidade, a partir de um padrão que a concessionária deve nos entregar. Sim. Só que ela não anda entregando nesse padrão. É. Então, eu tenho muitas E questões. olha, quando ela não entrega nem naquele padrão, a gente tá feliz, porque ela às vezes não entrega Nada. nada. Eu também já tive essa situação, é horrível, mas vamos pensar. Nossa, mas o gerador não deu problema. Não, é que o gerador não está programado para você ter quedas toda hora. Ele tem um tempinho, são segundos, mas ele tem. Ah, não está funcionando. Não, tá funcionando. Mas aí queima uma chave, que é caríssima às vezes. Por quê? Porque não está, pode cair Ele não foi construído, né, fabricado para trabalhar daquela forma. Eu lido muito com essa expectativa, não é que eu fico defendendo as construtoras incorporadoras, mas eu acho que a gente está deixando de notificar isso, está subnotificado. A gente precisa dar mais publicidade e pôr o dedo na ferida das concessionárias. A água vem com pressão diferente, eles abaixam a pressão porque eles não porque a gente sabe. Alguém está vendo alguém trocar tubo aqui? Não, ninguém está vendo, né? Se eu tenho que trocar meus tubos porque eles furam e as da concessionária lá dentro do calçamento, ninguém faz manutenção naquilo? Preventiva? Não fazem. Então, tem que diminuir a pressão para não perder tanta água pelos furos. Só que eu tô achando que eu vou receber a água numa determinada pressão, determinada temperatura. Depois a gente tem um sistema de aquecimento que não consegue elevar, porque foi projetado para receber a água em determinada condição. Elétrica é a pior de todas. E aí vem o segundo vilão para a gente dos condomínios, que são os elevadores. Eu acho que a gente vive... a gente fica para as empresas de elevador, pelo amor de Deus, treinem os seus técnicos. Eu não aguento mais ver técnico fazendo live com o técnico sênior dentro da base e o moleque lá, agora você aperta. Eu espero que essa moda não pegue para piloto de avião, tá? E nem para cirurgião, porque é desse jeito. Aí o elevador vive quebrado e não sei o quê. Eu não entendo nada de elevador, né? Mas onde eu moro, o prédio foi construído na década de 50. Tá. E por um grande arquiteto, Franz Ripp, né? Eu moro num prédio de fachada tombado, mesmo arquiteto que construiu o edifício Itália. Enfim, os nossos elevadores são da década de 50. E eles foram restaurados e eles funcionam muito melhor do que elevadores que são up-to-date do ano de 2025. E por quê? Eles não têm tanta eletrônica. Eu acabei de falar que a gente está tendo problema de variação de energia. Isso afeta muito os coitadinhos dos nossos equipamentos. As placas pifam. Aí eu cobro da concessionária, eu tenho condomínio que já pifou tanto que eu não consigo renovar seguro. Porque o seguro não quer pagar. Toda hora, eu sou final de linha que falo lá, pifa toda hora. Como é que faz? E o elevador é um elevador com um modelo absolutamente sofisticado. Aí depois, quando eu tenho um probleminha no meu Fusca, que é um Fusca que eu tenho lá, que é só trocar, todo mundo mexe e troca, os caras querem me modernizar, me vender uma modernização. Eu fujo disso. Mas eu fujo hoje, depois de ter errado muito. Deixa os meus botões de baquelite lá, gente. Funciona muito melhor que umas botoeiras que despenca tudo. Aí você fala, nossa, manutenção. Que manutenção preventiva eu posso fazer num equipamento dessa natureza? Você não falou do seu celular? Que você pega e joga fora? Elevador está virando isso. Chega uma dada hora que você fala, não, vamos modernizar, nós vamos trocar a placa, nós vamos colocar essa botoeira. Eu falo, mas, meu senhor, eu não quero. Faz a funilaria e pintura aqui no meu para-choque e deixa o meu Fusca aqui. O problema é que, assim, nesse sentido, a gente é meio refém. Pois é. Né? Porque você tem um equipamento que ele é mantido pela empresa que forneceu. E culturalmente, inclusive, né? Teoricamente, você continua com a manutenção no prazo de garantia para ter as suas garantias preservadas. Depois, ok. Mas eu já tive condomínio de falar assim, não vamos mudar.
Você imagina, você vai mudar de empresa, não vão perder a garantia. Eu falei, mas que garantia? Não O tem mais, meu elevador tem filho. 30 anos, não tem mais garantia. Então é complicado, é uma cultura. Então, e você sabe que o elevador, eles vendem o elevador para ganhar a manutenção. Então é onde tem o dinheiro. É um item que a gente discute muito lá no Sinduscom com as empresas. Esse já foi o problema. Hoje, infelizmente, esse é o menor dos nossos problemas, entendeu? O maior dos nossos problemas é montar os elevadores dentro do cronograma da Nossa obra, Senhora. porque Você a tem que gente, comprar antes de começar, né? Hoje na o que verdade, não assim, é? a gente teve um impacto muito A forte pandemia. da pandemia que dura até hoje. Foi tão forte para eles que dura até hoje. Que você teve um problema de abastecimento de equipamento, né? Porque as fábricas realmente ficaram fechadas. Quando abriu, você tinha uma demanda represada gigantesca de abastecer, só que você abasteceu tudo de uma vez e tem como montar. Você não tem gente como montar. Você tem essa figurinha que faz a live, ele tem um prazo de 2 anos de treinamento para ir para a rua. Nossa Senhora. Então não é fácil, porque é um trabalho Técnico e específico muito e específico. que a maior parte hoje não está muito na moda. O pessoal não gosta de fazer trabalho técnico, né? Não dá trabalho. É o que a gente fala já faz 33 episódios, né, cara? É a mão de obra, tá super difícil de manter, de 33, ter. Porque todas a gente fala, não importa se o assunto aqui é manutenção, projeto, construção, incorporação, a gente sempre cai na mão de obra. É super difícil de manter, tanto para as empresas de elevadores quanto as nossas. Então, tá complicadíssimo. Mas seria bom talvez assumir. Eu fico brava, né? Eu tenho um plano de telefone super top desses Bombator, que tem tudo. Enfim, tem um atendimento super exclusivo, pessoas maravilhosas, atendentes. Eu ligo, já sabe, oi, dona Fulana, sabe até o nome. A senhora que é cliente, não sei das quantas, papapá. Parece banco premium, assim, sabe? Bem bacana. Só que eu falo, sabe qual é o problema de vocês? Vocês mentem. Eu só queria que Descaradamente. só fala que vocês não sabem o que está acontecendo, que vocês não têm a menor ideia de quando vão solucionar. Porque sabe o que eu faço? Eu punho a sua concorrente por uns dias. Porque eu não posso ficar sem o serviço. Não me dá expectativa. Eu acho que o que falta também é essa questão de, como tem tudo esse medo da multa, judicializar, não sei o quê, tem coisa que a gente não tem controle. Dá para o prefeito falar que não vai ter inundação na nossa cidade? Impossível. É impossível, ele não controla o clima. E o Mas ele resolve. Ele põe uma plaquinha naquela rua, Sujeito a alagamento. sujeito a alagamento. Resolveu o problema. bom, Se você morreu lá com o teu carro, perdeu o carro lá, você não leu a placa. você não leu. Entendeu? O que eu acho, assim, realmente tem uma situação, a gente está num grupo de trabalho lá no Sinduscom, que é o GT de pós-obra, discutindo o que fazer para melhorar. Então, esse papo foi provocado por causa dessa demanda, né, com você, usando o teu lado para entender Minha dor. a tua dor, porque você tem um lado que está achando que o problema está ali, mas o problema está um pouquinho mais na frente, um pouquinho antes. Como faz? É comunicação, mas às vezes a comunicação está focada em alguma coisa diferente. A gente fala no manual, né? Eu tenho uma crítica do manual porque nós fizemos um guia para elaboração de manual. A gente não fez um manual. E o pessoal pega aquele documento e vira manual. Não, Assim, porque tem que customizar, então, né? e customizar dá trabalho, né? Você tem que pensar, sabe? É complicado. Então, copia e cola fica mais fácil. Só que aquele guia, ele foi feito, é muita informação técnica. Agora, essa informação técnica, ela é importante para o cliente? Não. Importante para o cliente são outras informações. E daí eu lembro os manuais que eu elaborava para a época do PAR. Que quem me dava as informações que tinham que estar no manual, apesar de ter uma norma técnica de elaboração de manual, era assistente social. Que legal. Ela falava assim, não, esse público tem que ter essa informação, isso é importante para ele.
para ter aderência. Senão não serve para nada. Antigamente você usava o manual como peso de papel, né? Você usava até bonito, era um livro, teve uns que era capa dura, a coisa mais linda do mundo, né? Era uma extensão da publicidade, né? Isso. Do marketing. Hoje não é isso, daí passou pelo pendrive, o CD, Que pendrive. perdem, Hoje tá na tá na nuvem. nuvem. Então, Ninguém nem lê, Não, ninguém mas nem o baixa. próprio usuário, se você perguntar para ele, ele falar, o manual do meu condomínio é excelente. Ah, é por quê? Porque eu escaneio um QR Code e saio com a câmera ligada e mostra onde tem as tubulações, né? É assim, Isso é bem legal. colorida. É bem legal, mas só mostra as tubulações. Você sabe onde pode furar na parede, mas ele não sabe nada sobre o uso e operação, que as informações que ele falou que são Então, importantes. eu já vi assim clientes falando assim: "Nossa, o manual que eu contratei dessa empresa é excelente, vem com os vídeos mostrando como fazer a manutenção da torneira". Eu falei: "Pô, legal, deixa eu ver. Essa torneira que você colocou no teu empreendimento?" "Não, não é". Eu falei: "Então para que serve esse vídeo?" Cara, é uns negócios que você fala assim, não estou entendendo aqui. Então, realmente a gente precisa de Que tem as trocar tipologias ainda por cima, esses. ainda mais, né? E a gente tem essa questão, que às vezes o manual é genérico, não se aplica. Eu estou entregando um empreendimento agora, eu estava comentando com vocês que ar-condicionado tem 3 tipos. Uma torre é um chiller, no outro vai ter vai ter ar-condicionado que o split qual era a técnica, o outro, o split é de uma outra maneira que vai estar instalado. Quer dizer, aí eu ainda não cheguei a ter acesso ao manual, mas a maior demanda dos condôminos são essas dúvidas. Sim. E a pessoa, até que ponto a pessoa sabe que ela comprou aquele produto? Porque às vezes você, quando vai comprar, você escolhe a face, a metragem, o andar. Você vai escolher o chiller? Difícil. Aí Sim. a pessoa entra naquele imóvel e fala, nossa, não tem gás. É a maior pergunta. Mas como assim? Não. É por indução. O senhor vai ter. Sim. Mas vou ter que trocar minhas panelas, mas eu ganhei tudo agora de casamento. Vai ter que trocar as panelas. Né? Ou seja, era uma baita informação que ela deveria ter, né? Mas não é antes de culpa decidir. de quem vendeu. Eu acho assim. Eu não posso falar nada porque eu sou uma consumidora de impulso total. Eu compro carro que eu não entendo nada. Eu vou lá e depois eu falo, nossa, mas eu troquei, é pior. É que era mais bonito. Era menor, eu queria um negócio menor, compacto. Eu falei, nossa, mas o motor agora não anda. Não, a senhora baixou para. Mas como? Que é igual? Ainda tem essa história, né? Porque parece tudo bonitinho, só que o motor que é o que interessa de fato, não é aquilo. Então, essa é a informação, né? A operação Mas é a o que culpa é interessa. minha, mas a culpa é minha, a ignorância é minha. Posso falar outra também, já que a gente está falando de polêmicas? Esse é demais. Por que que se faz aquecimento central de água? Nossa, eu ia falar isso agora. Meu Deus do céu, a pessoa quer me matar, fala, não, olha, dona Lígia, eu não quero mais, eu vou desligar e eu vou pôr um aquecedor de passagem aqui. Eu falei, o senhor não pode fazer isso. Não, mas como não? Mas olha quanto eu pago de gás. É muito, porque o sistema não rende. Mas falaram que Não. Esse sistema, o senhor tem outras vantagens. Ele dá conforto. O senhor abre a água bem Conforto quente. custa. Conforto custa. Mas você sabe uma coisa? Eu fui chamado num condomínio porque ele tinha um problema, né? Custo enorme do sistema de aquecimento de gás, não sei o quê, do aquecimento da água. A gente foi com especialistas, né? E foi lá até com o Chaguri. Não, e veio e faz o teste, e não, o Chaguri não tem problema, e vem aqui. Ele fez projetos Daí- de vários. Daí eu cheguei Nossa. para tinha um conselheiro. Eu falei pro conselheiro, falei assim, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Qual que é a ducha? O senhor substituiu a ducha do seu Tinha banheiro? retorno, tinha retorno. Ele falou assim, nossa, pus aquela panelão. Eu falei, então pronto. Não. Quantos litros? O senhor, Eu falei assim, senhor, o senhor gasta uma fortuna. Aí, O senhor aumentou o consumo. tem que falar. Porque eu perguntei para ele, falei assim, você já viu a relação consumo d'água com esse consumo de gás que vocês estão reclamando? Por quê? Eu falei assim, porque se aumentou o consumo d'água, você tem muito mais água para aquecer. É um fato.
É que a gente mede água quente, mede água fria e a gente faz uma interpolação para ter para cobrar o gás. Até isso é complexo. Mas é que tem aquela situação. O gás era barato. Não é mais. E o pessoal esquece. Tem que ter. Eu gosto de ter nos empreendimentos variar. Então, eu tenho matriz energética variada. Então, você tem trocador de calor elétrico. Aí, para piscina, por exemplo. Aí eu tenho a gás, tem elétrico, placa solar. Aí você vai lá dando as suas reguladas. Agora, para aquecimento central, às vezes você pode fazer um mix e você calibra mais para lá, mais para cá, porque como é que a gente vai garantir quanto vai estar o valor do commodity? Não vai? E ainda tem essas situações. Os empreendimentos novos hoje tem os NRs. E daí o NR ele está no pool de locação. Pois é. E quem está lá é como se ele estivesse no hotel. Ele gasta a água que ele quer, porque não muda nada o valor dele. Se ele tomar 50 banhos no mesmo dia, não muda nada. Então, e você tem aquele certeza. custo em empreendimentos, se eu fui ver, junto com o custo do residencial. Então, está no mesmo pacote. E o pessoal, não, estava tão tranquilo. Olha o pico que deu, mas o pico foi de locação, não foi não? Mas eu fui num empreendimento no centro, na Santa Cecília, na República, no novo centro. Pertinho da minha casa. 16 apartamentos por andares. Apartamentos de 20 metros a 50, ou seja, dá para morar uma pessoa temporário a uma família. Uma família. Uns 50 E metros, aquecimento, a água quente é central, não é o gás é central, é a água quente do prédio. Então você tem um baita problema de dimensionamento, né? Porque são todas essas unidades, de custo, porque 16 apartamentos por andares, o que tem de inadimplência, etc. Você Isso. suportar tudo isso. E você tem um monte de Airbnb, que aí vai além de ser um prédio dimensionado para locação, não, você tem de uso. E há famílias que moram lá e tal. Eu tenho isso muito também. Difícil. O que eu acho é assim, existe quando a gente você projeta um empreendimento, tem que fazer um estudo de viabilidade do empreendimento. São vários estudos que a gente faz. Eu não sei quem que inventou que isso é um bom negócio. Na minha opinião, porque é um negócio que a quantidade de processos que eu, como síndica, já abri contra construtoras e colegas aí que você até cita nome, são inúmeros. É o processo mesmo, porque não funciona o sistema. Falta, ainda erra no projeto, porque é um Frankenstein, porque uma coisa é você projetar. Aí tem um departamento de compras, que faz um negócio que chama-se reengenharia. E não confere. Então eu não tenho uma válvula de retenção. Ai, pra quê? Aí eu tenho fluxos trocados. Aí olha só, a minha válvula redutora de pressão, onde não era para estar passando água quente, a coitada tá. Eu tenho que ficar trocando diafragma muito antes dos 6 meses, que é o que a norma pede. Então, aí você fala, mas o que está acontecendo? Aí você começa a ter de estudar, que além de tudo tem os erros do sistema. Então, é caro para quem usa, complexo de projetar, difícil de instalar. Eu não sei quem que inventou que isso é bom. Acho que isso é bom para o monousuário. Hotel. O hotel já fez, ele é feito para dar lucro, né? Então já está lá no custo dele. O cara pode tomar quantos banhos quiser, cobra para o hóspede. É por cabeça que você paga no hotel. Não tem visita. Mas eu acho que são realmente erros você como do incorporador. mercado. Então, são erros do mercado que você aprende na dor. Então, realmente, você se adapta a uma nova demanda ou uma nova legislação. E daí, infelizmente, o problema que o Vlad falou de mão de obra, né? De qualificação, de os projetistas estarem preparados para essa nova demanda, esse novo produto que é diferente. Então, realmente tem uma curva de aprendizado que peca ali. O que leva, novamente, na legislação, a ter uma demanda gigantesca daquele mesmo produto num volume enorme de uma vez só. Né? Porque você tem... Tá na moda, todo mundo Não é que tá faz. na moda. Eu tenho um cunhado que é do mercado financeiro, ele fala assim, mas como que vocês conseguem errar tanto? Ele fala assim, não é isso. Sequencialmente. É que você tem uma região que a melhor
condição de construção é aquele produto. Daí você faz uma pesquisa de mercado. O mercado diz, né, a Que é pesquisa diz aquilo? que aquele produto é o ideal para aquela posição. Só que tem 50 pessoas fazendo a mesma pesquisa e recebendo a mesma resposta. Tá errada a resposta? Não. Agora saíram os 50 de uma vez só. Que interessante. Daí a demanda não era para 50. A demanda boa era para 2, 5. Daí virou 50. Então, realmente, Que interessante isso. é um problema de setor. Nosso setor, além de tudo, ele tem um ciclo, né, como a gente já falou anteriormente, um ciclo muito longo. Então, desde que você começa a negociar aqueles terrenos, fatiar os terrenos, agrupar, formar, aprovar o projeto, é muito longo. É no mínimo 4 anos. Em 4 anos já mudou o prefeito, mudou a legislação e você está roubando. Não, e mudou também o que aquela pessoa quer, porque hoje a gente É. está muito nessa história do efêmero, é tudo muito rápido, as Muito pessoas, né, rápido. casam, separam, mudam, não sei o quê, hoje é ele, amanhã é ela, tem tanta coisa que muda Não, hoje que a gente achava que não mudava e e o muda. volume, né? Você tem empresas, né? Eu lembro empresas que você fazia um empreendimento, o empreendimento seu era uma torre de 15 andares, 2 por andar, Dois, né? 4 por andar. Isso daí era um empreendimento comum. Hoje você mostrou a foto, né? O empreendimento tem 600 unidades. Ah, tem. Então já é um bairro, É, né? eu já instalei de 550, tive coisas grandes. Então o síndico é praticamente um prefeito. Perfeito. Com certeza. A quantidade de pessoas. E o que a gente movimenta de dinheiro? São, assim, o produto interno bruto é gigantesco. E aí você pensa, nossa, como que uma pessoa que não tem uma formação sólida em administração, Gestão, né? gestão, como que consegue coordenar tudo isso, né? E daí a gente vai até para a questão da manutenção. Que eu realmente, o nosso setor também peca, né? Eu não te dou toda a informação, ela não é clara e precisa. Se eu não te dou toda a informação, você não tem condições de elaborar um plano de gestão, um planejamento de fluxo Qual financeiro. headcounting que eu preciso? Quantos manutencistas eu preciso para cuidar desse sistema complexo que a gente acumula às E vezes, tem né? o chute, né? Então, eu lembro uma vez nós fomos. Sobra para administrador, hein, esse chute. Mas a gente foi nós estávamos numa reunião no empreendimento muito grande corporativo aqui em São Paulo e nós estávamos fazendo o planejamento do programa de manutenção desse empreendimento. Então, tinha uma reunião, tinham 25 pessoas na reunião Uau. discutindo as informações que eram necessárias para que eu elaborasse o programa de manutenção específico daquele empreendimento. E eu estava explicando as informações, tal, e dentre elas eu comentei, olha, inclusive a quantidade, a rotina que é feita, a periodicidade que ela é feita vai gerar a necessidade de quantos profissionais você vai precisar para fazer, para aplicar essa Headcounting, rotina, né? Então, estava comentando tal, daí uma administradora famosa, o representante falou assim, não, mas nós já temos essa resposta. E essa resposta, Chutódromo. porque a gente estava discutindo e eu falava assim, olha, no seu sistema eu preciso dessa informação. Daí você olhava a cara da pessoa com aquela interrogação, falava assim, nossa, nunca me perguntaram isso, eu não sei te dar essa resposta. Eu também não sei. Então tinham 25 pessoas e o não sei estava direto. Daí a pessoa falou, não, nós temos uma experiência gigantesca em gestão e um empreendimento desse tamanho, nessa complexidade assim, nós calculamos 32 funcionários. Daí, graças a Deus, tinha um iluminado, que era o gestor de um empreendimento, falou assim, desculpa, tem 25 pessoas aqui. Até agora, nenhuma soube responder a pergunta do seu próprio sistema. E você respondeu pelos 25. Você não respondeu, você chutou. É claro. Porque tem o chute. Contrata 32. É pouco, contrata mais. É muito. Claro. Manda embora.
Isso não é Né, resposta. claro, é que o que ele tem o bench, ele sabe, ele conta lá, na média dos meus empreendimentos eu tenho tantos condomínios de tantos metros quadrados, na média, acabou, ele tem esse dado. Mas daí é aquilo que a Mas gente até foi. que ponto Você isso... não deu a informação clara e Não. precisa que você é obrigado a dar. E ainda tem umas pessoas que, em vez de ajudar, atrapalham. Porque daí Perfeito. não deixam você caminhar para clara e Perfeito. precisa e te dá um chute. É a mesma coisa do, Perfeito. vamos lançar esse empreendimento. Esse empreendimento é desse tamanho, nessa complexidade. Quanto é mais ou menos o condomínio desse empreendimento? Chuta aí uns R$800. Porque se falar 1.000 é um número, né? Tipo o pessoal... 1,99, né? Não, sabe como é que eles pensam isso? Eu já Meu descobri. Quem que vai morar? Essa classe social aqui. Quanto que ganha em média um cara desse? Quanto que é razoável ele pagar? Quanto que não... é esse número. Então, É assim, é o contrário. razoável de pagar, não paga. Não paga a conta. Não, aí Depois depois de uns meses você fala assim, mas aí você eu me não tenho o enganou. AVCB. Aí eu não tenho o AVCB, eu tenho que perguntar se eu vou pro AVCB. Aí, né, fica aquela história. Não, gente, a garagem, vamos apagar metade. Eu falei, isso. Aí a apagar pessoa a luz. bate. Essa história é apagar metade, eu quero morrer. Fala assim, mas aí. Gente, e se eu me enxergo mal? Eu bato. Você não acha que eu vou vir para cima do condomínio? Porque quando eu comprei, tinha tudo isso aqui de lâmpada. Ninguém me explicou que tinha que ser meio a meio. Eu tenho que ficar manobrando na frente do sensor de presença também, não é não? Você cheia de pacote, querendo apertar o botão. Você entra chega- na garagem e manda seu filho, vai indo na frente, acendendo as luzes do Isso. sensor de presença e o papai vai estacionar o carro. Né? Isso, né? Mas tem aquelas informações que você falou, hoje em dia mudou. Então você tem, depois da pandemia, a quantidade de entregas. Então os funcionários não são mais aquela quantidade de funcionários. Você Não. tem praticamente que ter um delivery interno. Perfeito, isso que você falou. Então, uma mudança social. Faltou a socióloga. Não, a assistente social. Assistente social. Assistente social. A assistente social a gente usa para um extrato da sociedade. E o outro? Eu acho que precisava ter uma assistente social também nos outros estratos, para explicar. O senhor entendeu que, Mas assim... daí é psiquiatra, não é nem psicólogo. O senhor tem 3 filhos, todos ficam o dia inteiro no Mercado Livre, na Amazon, sei lá o quê, né? Comprando coisa. E o senhor não, e tem que colocar na porta. Eu Sim. tenho que ter como é que é aquele bellboy? Eu tenho que ter um mensageiro o tempo inteiro, pegando, Não, e o catalogando. produto caro, Pois é. e se quebra. Não, e se some, que é capaz. E outra, existe um golpe muito comum no mercado, isso é importante. Eles dão baixa, às vezes o entregador é o mesmo, que já sabe que grava você o trabalha nome, lá. né? É o João trabalha lá. Ele olha, tira uma foto da assinatura, porque ele tem aquilo. Próxima vez ele nem vai até lá, ele já, e assina. Olha isso. Tem vários golpes que a gente tem, tá lá, Rafael, é o tal do fulano que estava lá. E tem o Rafael, aí você tem que me dar um trabalho, precisa puxar pegar na nas câmera, imagens, nossa. ver o turno, porque às vezes o cara erra, e aquele dia o Rafael estava de férias, mas você tem que provar e tem que fornecer todas essas informações para que o consumidor, que é o meu condômino, possa, junto à empresa, reclamar que não recebeu o produto. Agora, me conta uma coisa, eu tenho esse Sherlock Holmes de plantão, alguém que vai ficar olhando Faz nas parte câmeras do escopo do trabalho. escopo, e no condomínio que tem que custar o que as pessoas querem pagar, fica confuso. Não, e tem umas situações, né? Uma vez teve um problema de água no prédio e tinha que fechar uma válvula, Uma prumada. uma prumada. Daí, e à noite, daí me ligaram. Você era o síndico. É o síndico. À noite, né? Alexandre, dá para você vir aqui na portaria porque precisa alguém subir no ático e fechar a Ele ainda é prumada, engenheiro, sobrou para ele. né? E tem que ficar alguém na portaria. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, desci na portaria, cheguei na portaria. Ele falou, o senhor sobe lá? Eu falei, você sabe qual que é o registro que tem que fechar? Sei. Eu falei, então é mais fácil você subir e eu fico aqui na portaria. Ledo engano. Eu fico aqui na portaria, meu querido. Você não tem noção o que é aquilo, né? Porque você tem acesso de pedestre,
duas, né? Celas. Daí você tem a do serviço, outras duas. Daí você tem O entregador. o portão. Daí você tem um entregador. Daí você tem um interfone. Que querem Daí- saber por que acabou a água. Daí tem telefone. É. Daí tem um morador que desce naquele momento, porque ele não conseguia falar com você no interfone, e daí ele desce para falar com você pessoalmente. Cara, foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Eu terminei e falei na Assembleia, falei assim, esse povo tem que ganhar o dobro. Vocês não têm Eu noção. falo a mesma coisa. Vocês não têm noção. Eu falo a E mesma quem coisa. reclamar daqui para frente de porteiro vai ficar de castigo 10 minutos. Não vou falar 1 hora. 10 minutos na portaria só. Trancado na porta, porta blindada. Eu costumo falar isso. Falei assim, senhores, eu os convido a conhecer a nossa portaria, entrar e ficar para conhecer um pouquinho da rotina desses profissionais. Que Que vai no banheiro, né? que vai no banheiro. Eu bati, eu buzinei. Ele foi no banheiro. Oh, Pô, Deus. toda hora tá no banheiro? Não sei. Eu não controlo quantas vezes ele vai no banheiro. Mas o senhor também deve ir, eu também não controlo. Quer dizer, não é um absurdo? É um absurdo. E assim, e você quer, quando a gente quer contratar, que eu quero dar hoje, eu tenho uns projetos legais nos condomínios. Então eu sempre dou café da manhã. Agora eu estou começando a tirar de alguns, que eu fico muito triste por exigência, às vezes, financeira, né? Enfim, mas tudo bem que eles recebem o vale-refeição, etc. Mas a gente tem uma situação social muito grave no nosso país. A gente mora num país de contrastes, Sim. não é verdade? Então, assim, às vezes aquele vale-refeição é o que ele leva o filho dele para comer alguma coisa. A gente sabe que a maior parte, apesar de ganhar isso, traz a marmita. Sim. Tanto é que a gente é obrigado a ter o local para essas pessoas fazerem refeição dentro dos condomínios. Bom, enfim, aí eu dou o cafezinho da manhã, que é simplesmente um pãozinho com margarina, açúcar e café preto. Só É o da obra. Nós que É o da tem obra. fruta até, né? Vocês são tem chiques, fruta, eu é não chique. dou a fruta. Mas eu faço isso. Porque eu acho que a pessoa às vezes sai muito cedo de casa, 4 da manhã, quando abre metrô, essas coisas, para poder estar às vezes às 6. Gente de Deus, 8 horas da manhã já passou muito tempo, essa pessoa só vai poder comer na hora do almoço, que é depois. Então, eu acho que é importante a gente pensar. Bacana isso. Mas isso é uma coisa que as pessoas não querem pagar. Outra coisa, vamos dar um bônus para essa pessoa, porque o salário é muito achatadinho. Ainda mais quando você trabalha com mão de obra terceirizada, você fica cotando, todo mundo ganha igual, o sindicato determina o piso, mas Sim. o piso é muito baixo. Por isso que tem uma rotatividade gigantesca. Se o cara dá R$ 50 a mais, ele vai mudar de condomínio. Ai, mas eu quero sempre o mesmo, porque eu quero que ele lembre que eu gosto, quando eu passo, de abanar e que ele abaixe o vidro e não sei o quê. Tem uma série de coisas que as pessoas querem ter habitualidade, essa pessoalidade no atendimento, mas não querem pagar. Parece que existe uma questão de você pagar pelo produto, mas você não Não, o serviço não você paga. não quer pagar, né? Então, isso é uma coisa triste, porque eu acredito também que a desvalorização, a falta de mão de obra é porque é um setor que paga mal também. Você quer pagar mal? O cara vai pintar, você fala, não, que o cara vai pintar? O que eu vou pagar? Mas custa, meu amigo. É um trabalho braçal que poucas pessoas querem fazer. Não é verdade. valorizado, né? Mas é difícil. Lígia, obrigado pelo papo. Ai, nossa, não paro de falar. Não, foi muito Imagina. legal. A gente até extrapolou o assunto no todo, porque Vocês realmente. cortem aí. Não, a ideia é que quando você começa a falar de um assunto, você não sabe o impacto de outros, né? É quase que um dominó, né? Essas pecinhas que você vai, uma puxa a outra. É bem interessante, eu agradeço você ter exposto. Imagina, muito obrigada, eu adorei. Eu não sei se a gente tinha que falar de aspectos mais técnicos, eu acabei falando de uma maneira mais em termos de gestão geral e Isso é importante. envolvendo um pouco até os outros lados da mesa, porque eu insisto, não é uma questão só técnica do manual, do gestor, tem os outros coproprietários que também têm de estar de acordo
com essa Sim. atuação. Enquanto as pessoas não entenderem a importância da manutenção para a valorização do empreendimento, do imóvel, e mesmo da segurança em primeiro lugar, a gente não vai mudar essa cultura de valorizar e a obrigatoriedade dessas atividades, né? É. Penso assim. Eu acho que a gente não tinha nenhuma intenção de manter o papo técnico. Ah. É papo de engenharia, mas é mais Ah, papo que do que susto! engenharia. Que bom. E até mesmo porque temos muitos engenheiros, muitos síndicos profissionais, mas todos somos consumidores, somos usuários, né? Todo mundo mora em algum Claro. lugar, né? E usa e tem que operar. Então, quanto mais claro for o papo para essas pessoas, eu acho que é ideal. E eu acho que é um trabalho que ainda vai demandar muito tempo. Tem um consultor, acho que é síndico profissional, que vai na Globo uma vez por semana e toda vez ele recebe perguntinhas bem, sabe? Que eu vejo que ninguém consegue entender até onde vai a responsabilidade, seja do usuário, do condomínio, do síndico, da construtora que tem que entregar um manual claro e etc. E tem uma conta que chega, né? Eu acho que foi bem esclarecedor. Tinha papo para mais 2, 3 episódios. Tinha, Quem né? sabe a gente... A gente volta, É. fala A gente mais. volta. Pode ser. Eu gosto. Acho que tem várias coisas. Tem um aspecto político. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso para fazer pressão na sociedade. Isso. Se a gente não fizer pressão na sociedade, a gente ainda estava andando lá atrás no Fusca, etc. Tem a coisa horrorosa, né? Que é o acidente. Sim. Como aconteceu, por que houve a legislação do AVCB, acho que quem é Lógico. mais antigo lembra, do Andraus, do Joelma, Aham. e por que a gente teve essa necessidade. Então, se a gente pode antever alguns problemas e adotar boas práticas, eu adoro esse termo, porque a gente fala assim, é gozado, né? Você vai, às vezes, fica do outro lado da mesa da construtora, e eu Sim. como síndica, só que eu sou técnica, né? Aí eu falo, nossa, mas vocês me entregaram isso aqui sem rufo? É uma bobagem, às vezes. Eu falei, pô, vou ter que fazer pintura aqui, nisso aqui, daqui, por que é tão baratinho? Por que não entregou? Porque não está no projeto, não está na norma. Falei, mas é uma boa prática. Boa prática. É. Então, eu acho que isso também, a gente, puxa vida, essa questão de querer fazer o mais baratinho, tudo. Mas eu acho que sim, é interessante ter essa visão de todos os players, Bom entendeu? isso, bom Porque isso. tem algumas coisas que você vê num projeto. Não teve o rufo. Não teve rufo porque eu precisei dar sei lá. Cortar custo. Não, porque não tá na moda agora fazer o salão de beleza dentro do condomínio. Sim, tá, mano. Daí você fala assim, cara, entendi. você- Então você tem alguns momentos Perfeito. e assim, qual que é o custo? O custo é o quanto eu consigo vender. O quanto eu consigo vender é que o mercado paga. Uhum. Entendeu? Então realmente então é Interessante muito isso. interessante a gente ter Interessante todos isso. os players colocando a sua posição, porque a gente fica na bolha do nosso player. O outro player está na bolha dele. E aqui um fica só reclamando, que é o que você falou. É um problema de comunicação. É. Se você não sentar todos os players e resolverem e trabalhar em conjunto para sair um produto melhor, que atenda a expectativa, um produto melhor, que tem condições de ser mantido, conservado, mas para ser mantido e conservado eu tenho que dar as informações. Essa informação, se ela for para a pessoa correta, que ela não pode ser para qualquer pessoa, e tem as figuras que tem. Eu já tive contato com a pessoa que você fala assim, esse empreendimento, a incorporadora, eu vou colocar essa administradora, que é excelente, porque ela entende todos esses aspectos, essas Vai me condições. ajudar a formatar, Vamos né? indicar um profissional, um síndico, Sim. por causa disso e disso. Não, tá tudo planejado, tá perfeito, tá. Depois de 6 meses mudou a administradora, mudou o síndico, mudou o zelador, muda tudo e degringola. Com certeza, perfeito. Porque tem isso. essa Tem a questão situação. política. Lógico. Então, realmente, tem algumas nuances que você tem que ver como que você trata isso legalmente, antecipadamente, quais são as informações que você já pode colocar no regulamento interno,
do condomínio. Perfeito. Eu acho que esse aspecto legal é importante, sim. Eu tenho visto agora umas convenções muito mais bem feitas. Sim. Eu já participei de algumas, de escrever. Eu fiz um empreendimento que eu aprovei tudo, fiz GraProApp, fiz tudo, e eu ajudei a formatar. E eu adorei. Falei, posso escrever um pedaço? Pedi para os advogados, falei, deixa eu escrever, porque eu tenho coisas que me ajudariam muito. Algumas ferramentas legais dentro desse documento, que é o mais importante dentro do nosso Sim. condomínio. Você cria algumas regrinhas que facilitam depois as manutenções, a cobrança dos condôminos, enfim. Agora, você falou um negócio que é importante. Eu entendo que quando você faz essa compensação, isso é muito legal, porque às vezes acontece eu não sei em que momento isso poderia ser colocado na mesa, não sei se é o comitê de afetação, aí o projeto já está pronto, é difícil, mas poder negociar. Se eu pudesse falar para o meu condomínio, e a gente monta o salão depois, deixa os caras instalar o roof em todas. Depois a gente vai economizar na pintura, vai durar um tempo a mais. O salão é muito pouco, às vezes, mas eu entendo que é o tal do marketing. É o consumidor que quer o produto, é um imediatismo que se tem. Então, eu quero aquele monte de planta. Muito comum eu arrancar metade no primeiro ano, porque senão aquilo não desenvolve. Fala, nossa, que O judiação. espelho d'água. Nossa. Lindo espelho d'água. Isso. Cheio daquelas folhinhas que caem, top a bomba. Como é que eu faço, gente? Aí tira o espelho d'água. A mesma coisa que a pessoa quer. Só que tem que aprovar com quórum específico, hein? Então, é complicado isso, né? Mas a gente tem mais assunto Obrigada, para viu? falar. Obrigada. Tem um recadinho aí, Vlad, para dar pro pessoal para. Esse tipo de episódio que fica com esse gostinho de quero mais, a gente depende muito da interação das pessoas, né? Com É. certeza. De fazer um comentário, às vezes vem uma pergunta que a gente puder encaminhar, o que a gente souber responder também, o que for da nossa área, a gente vai fazer isso. É muito importante essa interação. Obrigado, hein, Lídia? Obrigada a Valeu, obrigado. vocês.